e espiritualidade. Todos nós viemos aqui nessa noite escutar um pouco da palavra de Deus, a palavra de Jesus, mas também a gente vem para escutar um pouquinho e tentar, uma palavra de conforto, uma palavra de amizade e algo que possa abrandar os nossos sofrimentos. Todos nós temos os nossos sofrimentos. E todo sofrimento e toda dor precisa e deve ser respeitado. Então, a casa espírita, ela respeita muito o sofrimento de cada um de nós. Até porque esse sofrimento, nós entendemos, ele é importante para o nosso processo de evolução. Entre um sofrimento e outro, no entanto, a gente precisa encontrar os momentos de felicidade. A gente precisa se abastecer desses momentos, porque eles são poucos, eles são raros, mas eles são muito importantes para nós no dia a dia. A felicidade é como se fosse aquele momento em que a gente põe o nosso telefone, por exemplo, para carregar. Ele fica ali 50 minutos, 1 hora carregando. Mas o nosso telefone, a bateria pode durar 1 dia, 2 dias, um tempo muito maior do que ele fica na tomada. Agora, se o nosso aparelho tem ficado mais na tomada do que em utilização, isso significa que existe alguma coisa de errada com ele. Então, quando a gente pensa, a saúde, a partir do ponto de vista da questão espiritual, a gente pode perguntar-se o que é saúde. Será que saúde é só a ausência da doença? Será que a saúde é só o fato da gente não estar sentindo nenhuma dor? Será que saúde é a gente estar comendo todos os dias? E até que ponto, efetivamente, a saúde precisa ser entendida como algo mais amplo? A Organização Mundial da Saúde, em 1946, no pós-guerra, ela trouxe um conceito para a saúde, que dizia o seguinte: a saúde ela tem que ser entendida como um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doenças. Então, se a gente refletir nesse conceito da Organização Mundial da Saúde, que até hoje é um conceito extremamente atual e não foi modificado, a gente precisa pensar que é bem-estar. E o que é bem-estar? A gente pode ler ao contrário, estar bem. E o que é o estar bem? É estar em um corpo sem dores, é estar em um corpo bem alimentado, com comida de qualidade, ou comida de verdade, como hoje nós dizemos. É um estar bem mentalmente, estar sentindo que a vida tem dificuldades, mas nós somos capazes de superar essas dificuldades, que a vida é cheia de desafios, mas nós somos capazes de suportar e superar esses desafios, aprender a lidar com as nossas tristezas, com as nossas amarguras, mas aprender também a acreditar em um futuro melhor, acreditar no nosso processo de mudança, acreditar em nós e acreditar em algo maior que rege a nossa vida. Isso pode ser o nosso bem-estar mental. E hoje a gente tem sido muito atacados mentalmente. A gente vê que a propagação de doenças mentais cresce não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Já antes da pandemia de Covid-19, a gente já falava de uma epidemia de transtornos mentais, ansiedade, depressão, e os níveis de pessoas que hoje desejam dar cabo à sua própria vida, também hoje em dia, infelizmente, está muito acentuado. Essas pessoas que adoecem, essas pessoas que querem desistir da vida, até que ponto a saúde física, mental e social delas não está agredida? Então a gente não poderia dizer que são pessoas com saúde, mas são pessoas adoecidas a partir desse conceito da Organização Mundial de Saúde. E nós também temos uma saúde que é social.
A saúde social implica em ter pessoas da nossa comunidade que possam nos apoiar quando a gente precisa. Uma das coisas mais terríveis para o ser humano, e que a gente pode ver isso no Antigo Testamento bíblico, é que nada havia de mais aterrorizante no passado do que se sentir sozinho. Não é à toa que há várias passagens bíblicas que trazem, né, o ser humano comparado a um rebanho de ovelhas. E quem era Jesus? Jesus era o bom pastor, que largava todas as outras ovelhas, porque elas estavam protegidas pelo grupo, para ir em busca daquela ovelha perdida. Porque nada havia de mais assustador do que estar perdido. A gente estava à mercê dos predadores, dos perigos, do adoecimento, e a solidão, ela adoece. Então, quanto pensar nas questões sociais também é importante para a gente pensar no nosso conceito de saúde. E aí eu já proponho para vocês, meus irmãos e irmãs, uma questão. Como está a nossa saúde individual? Como está a sua saúde física? Como está a sua saúde emocional, mental? Você está cuidando do seu corpo físico? Você está cuidando do seu mental? Você está cuidando das pessoas que cuidam de você? E até para nós, os trabalhadores da casa, também a gente precisa ser cuidados. E quem é da saúde sabe que o tempo todo a gente discute quem é que cuida daquele que cuida. Então, nós cuidamos de pessoas, mas nós também merecemos ser cuidados. E eu ousaria colocar algo a mais nesse conceito da Organização Mundial de Saúde. Então, saúde não é só um completo estado de bem-estar físico, mental e social, mas hoje também colocaria a nossa necessidade de pensar na nossa saúde espiritual. Como que a gente está cuidando do nosso espírito? Como que a gente está cuidando do nosso processo para aproveitar essa existência e receber dela todas as lições que são importantes para a nossa evolução, para que a gente ajude os outros também, não só na sua saúde física, mas também na sua saúde mental e na sua saúde espiritual também. Quando a gente pensa com relação a essa questão espírita, né, e da própria necessidade de trabalhar a nossa saúde espiritual, a gente precisa colocar no nosso coração, como foi dito na leitura introdutória, sementes em terra fértil, sementes em terra, né, e como tem sido o nosso coração hoje, como tem sido a nossa vida. Tem sido terra fértil? Tem sido um terreno cheio de espinhos? Tem sido um terreno cheio de pedregulhos? Ou simplesmente a gente descuidou das nossas sementes e está deixando qualquer animal ou qualquer pessoa vir ali e comer essas sementes e interromper o nosso plantio? Então, quando a gente pensa nas questões espirituais, principalmente, o que a gente pode trabalhar para a gente melhorar a nossa saúde espiritual? Em primeiro lugar, fortalecer a nossa conexão com algo maior. Fortalecer a nossa conexão com as leis que regem esse universo. Depois, ter um sentido de propósito para a nossa vida. Por que uma pessoa decide, infelizmente, dar cabo à própria vida? Porque ela perdeu o sentido, ela perdeu o propósito. E propósito, ele é como aquela flor rara que nasce todos os dias e que morre no final da noite para no outro dia renascer novamente. Então a gente precisa, dia após dia, construir um propósito diário. Nós vivemos num mundo, meus irmãos e irmãs, que nós somos bombardeados por um sentimento que deveria ter sido usado com parcimônia, mas que não é, que é a ansiedade. A gente não quer ser só feliz hoje,
A gente quer ser feliz para sempre. E o para sempre de nada adianta se a gente não construir a nossa felicidade no agora, no hoje. Então, para que a gente encontre bons propósitos de vida, a gente tem que todos os dias plantar uma boa semente de propósito para aquele nosso dia, se conectar com esse algo maior, ter os nossos valores, cuidar da nossa consciência e assim fazer com que cada dia da nossa vida valha a pena, tenha um sentido e tenha um propósito. Quando a gente olha a obra de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele também fala sobre essas relações entre a saúde e a espiritualidade, principalmente quando ele fala das questões relacionadas ao corpo e à alma. E aí ele traz, nas perguntas 401 a 455, que o espírito influi sobre o corpo e o corpo influi sobre o espírito. Então, se a gente não cuida do nosso corpo, consequentemente, a gente também não está cuidando tanto assim do nosso espírito. Ou quando o nosso corpo adoece, o nosso perispírito, o nosso espírito também pode dar sinais de adoecimento. Então, quando a gente busca um tratamento para o nosso adoecimento físico, a gente também tem que aproveitar e buscar um elixir, um remédio, uma medicação para o nosso espírito. E se conectar com algo maior, vir fazer parte da casa espírita, ou buscar aquilo que se conecta melhor com você, isso é importantíssimo para curar tanto o corpo quanto o espírito. E hoje a gente sabe que muitas vezes a ciência deixou de lado esse termo espírito para falar do psicológico. E a gente sabe que se o psicológico adoece, o nosso físico também adoece. E vice-versa. Então, quando a gente hoje trata o ser humano, a medicação não tem que ser só uma medicação para o corpo. A medicação tem que ser uma medicação para o espírito. E a gente também precisa medicar aqueles que fazem parte do nosso convívio diário. E assim a gente cuida da nossa saúde física, psicológica, social e espiritual. Que a gente estende esse conceito aí de saúde. Allan Kardec também fala da possibilidade das doenças terem origem espiritual. E se, como eu disse para vocês, hoje a gente já tem todo um campo que acredita muito nisso dentro da própria ciência, que é o quanto as doenças físicas, alguns tipos de câncer, por exemplo, doenças autoimunes, ou doenças tidas como psicossomáticas, surgem de questões psicológicas. E o nosso psicológico, entendo eu, é aquilo que está mais próximo do nosso espírito. Ele tem um jeito de ser e de se colocar aqui na nossa realidade mais próxima daquilo que está dentro do nosso espírito. É menos denso do que o nosso corpo. Então, se o nosso espírito, que é menos denso, adoece, consequentemente, o nosso corpo recebe essas influências negativas e acaba adoecendo também. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, Allan Kardec também traz sobre a dor como um instrumento de evolução, como nós falamos. Qual que é o sentido do adoecimento? Porque às vezes quando a gente adoece, tudo que a gente mais faz e faz bem é reclamar, né? E o que é o reclamar? É a gente ficar repetindo aquilo. Então a doença vem na nossa vida e a gente não se questiona qual que é o sentido dessa doença nesse momento. O que essa doença quer mostrar para nós? E às vezes a gente procura, e eu fico aqui, por exemplo, observando muitos mentores, eles trazem muito isso para nós. Uma explicação do sentido daquela doença na nossa vida, daquela questão. E se a gente está em busca, e somos seres em busca de sentido, buscar o sentido do adoecimento é uma forma de também aprendermos. O que a doença, nesse meu momento de vida, quer me ajudar?
a entender sobre mim mesmo. É uma coisa importante para a gente pensar. E também, no mesmo capítulo, Bem-aventurados aflitos, também ele traz sobre algumas doenças como sendo provas ou expiações necessárias para esse nosso equilíbrio, para essa nossa busca de crescimento e, consequentemente, a nossa busca de saúde. E olha só, quando, Kardec organizou toda a sua obra, a medicina estava muito menos avançada do que hoje. E hoje nós temos todo um campo da medicina e das áreas da saúde que consideram importante essa questão psicológica, inclusive a questão espiritual. A gente tem um grupo de trabalho, que eu sempre gosto de dizer, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que lá tem um grupo muito sério que vem pesquisando de uma forma muito intensa as relações da questão do ser humano e da espiritualidade. E como que isso, hoje, tem sido estudado a partir de um paradigma científico. E os resultados estão sendo bem promissores, de mostrar que realmente a gente não é só isso aqui, que a nossa vida tem um sentido muito maior, e que a gente precisa cuidar disso também, como uma parte da nossa saúde, biopsicossocial, do físico, do nosso psicológico e do nosso social. Quando a gente pensa também, no que causa ali as nossas questões, os nossos problemas. No capítulo 9 também do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os bem-aventurados, os mansos e os pacíficos, esse capítulo ele fala das virtudes da mansidão, da paciência, da tolerância, como caminhos para a paz interior. E aí, quando a gente adoece fisicamente, mansidão, paciência e tolerância acabam adoecidas também, não é verdade? Porque a gente perde a nossa capacidade de ser mansos, pacientes e tolerantes. Alguns dias atrás, eu estava com dengue. Cheguei a ficar hospitalizada por 3 dias. E aí eu me peguei pensando justamente nisso aqui. O quanto eu estava impaciente enquanto os profissionais não descobriam que eu tinha. Eu estava sentindo um monte de coisas, mas aí, por que eles não me falavam o que eu tinha? Quando me falaram, vem aquele alívio. Então agora eu tenho um nome para aquilo que eu estou sentindo. É dengue. E o que eu posso fazer? Vou curar em casa. Falei para o médico, olha, então não quero mais ficar internado. Vou embora para casa, vou ficar me monitorando. Também sou profissional da saúde, vou ficar me monitorando e vou tratar em casa. Acho melhor do que ficar aqui. Porque a gente fica impaciente, a gente fica com raiva, a gente fica mal educado, a gente perde a paciência, tá? Então, a tolerância também e todas essas virtudes, da mansidão, da paciência e tolerância, são caminhos para a nossa paz e a nossa saúde anterior. E hoje o nosso mundo não está um lugar muito pacífico. Por mais que os historiadores digam que a gente vive um dos momentos mais pacíficos na nossa história, enquanto humanidade, que hoje a gente tem muito menos guerra do que se tinha no passado, bom seria se não tivesse guerra nenhuma. Quantas pessoas agora estão sendo perseguidas, infelizmente perdendo a sua vida, por conta de conflitos que não foram elas que provocaram. E a guerra nos gera revolta, nos geram mágoas. E essas guerras existem dentro também, numa proporção bem menor do que essas guerras mundiais que a gente vê entre nações, elas existem dentro das nossas casas, dentro das nossas relações e dentro das nossas vidas. E as guerras que a gente trava com as pessoas e com a gente mesmo todos os dias também são capazes de nos adoecer, e muito. Então a gente precisa buscar uma mansidão não só para os outros, uma paciência não só para os outros e uma tolerância não só para os outros, mas para nós mesmos, para que assim a gente consiga favorecer por meio dessas virtudes a nossa saúde psicológica e a nossa saúde espiritual. Também, quando a gente vai lá no capítulo 28 do Evangelho,
ele traz uma coletânea de preces espíritas. E lá ele faz um destaque, né, pelas preces pelos doentes, pelos encarnados aflitos, e demonstra claramente sobre como a espiritualidade ajuda-nos no alívio e até na cura das nossas enfermidades. Porque quando há fé, resignação e esforço pessoal, que aquele que é maior está conosco nessa empreitada, nessa batalha. Inclusive, um trecho que eu fiz um destaque que ele traz é: Senhor, dignai-vos lançar um olhar de compaixão sobre o doente que sofre. Se for do vosso agrado, dai-lhe a cura do corpo, mas sobretudo a cura do espírito. E essa passagem hoje, em 2025, a gente entende esse espírito não só da nossa alma, do nosso espírito, mas a gente entende também do nosso psicológico e das outras questões envolvidas com a nossa própria saúde. Em outras obras, como por exemplo nas obras de Chico Xavier, né, os espíritos Emmanuel e André Luiz também falam muito sobre essa temática da saúde e da espiritualidade. Por exemplo, em obras como Nosso Lar, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu, a gente vê como as doenças podem ser desequilíbrios, né, reflexo de desequilíbrios mentais e espirituais. Nessas obras também, né, Chico mostra, né, e os autores mostram o impacto das emoções, dos pensamentos e das atitudes no nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, e que a verdadeira cura envolve uma transformação moral. Do mesmo jeito, hoje a gente quer várias curas, mas estamos dispostos a nos transformar para que a gente se cure de verdade? Porque a gente tem que pensar na doença não algo que brota na nossa vida de um dia para o outro. Ela também foi algo plantado, ela também foi algo cultivado. É lógico que não é uma semente boa, mas foi uma erva daninha que muitas vezes nós cultivamos no decorrer da nossa vida. Então, maus hábitos alimentares. A gente come comida que não é comida de verdade. Ah, porque eu tô cansado, porque eu não tô legal, porque eu preciso ser feliz, então eu vou viver à base de doce, de chocolate, de comida ultraprocessada, de coisa que não pode, tá? Isso é uma coisa que a gente está plantando e que vai destruir a nossa saúde mais cedo ou mais tarde. Se eu, por exemplo, não consigo ter empatia pelas pessoas, eu também estou acabando plantando ali uma semente de adoecimento. E talvez quando eu mais for precisar na minha vida, quem estará ali para ser um ombro amigo no qual eu posso me apoiar para conseguir me levantar do lugar onde estou? Se eu não cuido do meu corpo, esse corpo que a gente recebeu de presente para que fosse para nós uma escola, como é que a gente, então, está cuidando do nosso espírito? Porque não adianta a gente tentar cuidar só do nosso espírito, a gente precisa se cuidar como um todo completo. E isso é importante para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. Além disso, nessas obras, no Nosso Lar, Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu, também é debatido muito o conceito de higiene mental, que a gente limpa a nossa casa, a gente limpa o nosso corpo, mas vocês têm limpado a mente de vocês? Porque às vezes a gente não limpa a nossa mente. A gente está ali o dia inteiro, né, com um celular na mão, passando vídeos inúteis, enchendo a nossa vida de mágoa, de rancor, de ódio, né? E aí a gente não fica acumulando isso dentro da gente. Então, quando a gente adoece psicicamente, muitas vezes esse adoecimento ele vem por uma ausência de uma higiene mental. Nós vamos acumulando coisas e que são como sementes ruins em um solo fértil. E a gente vai cultivando essas sementes. E isso nos leva ao adoecimento, à depressão, à vontade de
né, pensar em tirar a própria vida, ou em outros aspectos. E, às vezes, a gente tem, né, ainda mais nós, somos irmãos, né, dentro aqui da casa espírita, às vezes a gente fica até pensando ou delegando, tudo que está acontecendo comigo é por conta de uma influência negativa que eu estou recebendo. Às vezes não. A gente é a nossa pior influência negativa em algumas situações. Uma das coisas que eu vim aqui para casa e aprendi muito é que nós também somos aqueles que mais causamos obsessões em nós mesmos. Então, se a gente não cuida, né, da nossa espiritualidade, do nosso espírito, da nossa saúde, não vai adiantar a gente querer que isso venha de alguém. Quantas vezes a gente acredita no remédio que o médico dá, mas a gente não faz esse remédio agir no nosso corpo. Ou a gente vem aqui buscar um remédio trazido pela espiritualidade, mas a gente não cuida, não faz a nossa parte para fazer com que essa medicação recebida aqui realmente atinja todos os lugares sombrios da nossa alma e que possa nos curar verdadeiramente. Esse é um aspecto importante para a gente pensar. Emmanuel destaca a importância da caridade, da oração, da vigilância moral para manter essa nossa saúde da alma. Então, seria como se esses aspectos são aqueles capazes de matar a erva daninha da nossa alma. A caridade, a oração, a vigilância moral, para que a gente possa manter a nossa saúde. O espírito não morre com o corpo. E a responsabilidade pelos próprios atos, ele permanece. Então, a gente precisa não começar a cuidar o ano que vem, ou hoje é sexta-feira, então eu ainda vou falar mal esse final de semana de alguém, ainda vou fazer alguma coisa, vou deixar para começar na segunda-feira a minha evolução espiritual. Não, gente, evolução espiritual não é igual dieta que o nutricionista prescreve. A gente fica empurrando com a barriga para começar sempre num dia lá para frente. A gente precisa começar hoje, a gente precisa começar agora. A gente não sabe quanto tempo a gente tem ainda. Então, para que a gente vai plantar mais sementes de destruição na nossa vida hoje, amanhã, domingo, se a gente já pode começar a tirar essas ervas daninhas que tanto, né, fica aí nos atazanando aqui e agora. Quando a gente pensa, né, também nas obras de Divaldo Franco, ele traz, né, a Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, também fala bastante sobre essa necessidade da gente pensar no auto-amor, na aceitação, na cura emocional, na autocompreensão, que são aspectos importantes, né, e que são trazidos, inclusive, por um dos teóricos da psicologia, que é um suíço chamado Carl Jung. Jung foi um dos psicólogos que mais se aproximaram da questão espiritual, porque ele foi estudar símbolos, ele saiu pelo mundo tentando entender os símbolos deixados pelas civilizações antigas e as maneiras como a gente, em nós, temos algo muito maior do que nós mesmos, ou muito maior do que a nossa própria consciência. Então ele traz uma amplitude maior para mostrar que nós não somos só isso aqui. Nós somos algo que fazemos parte de algo muito maior. E realmente a centelha divina habita cada um de nós. Também, nas obras de Divaldo, escrito por Joana de Ângeles, ela traz muito sobre o quanto as emoções crônicas negativas, como culpa, raiva, medo, impactam na gente, nos adoecendo. O que o excesso de culpa, de raiva e de medo pode trazer para a gente? Pode trazer problemas imunológicos, pode deixar a gente mais suscetível a doenças, pode causar, né, defeito nas nossas células, que coletam células defeituosas no corpo, fazendo com que essas células defeituosas cresçam e se transformem em cânceres, tá? Então, além disso, o excesso de culpa, de raiva, de medo, causam inúmeras perturbações psicológicas, como os transtornos depressivos, os transtornos de ansiedade,
as psicopatologias em geral e até mesmo os transtornos alimentares. Quantas vezes hoje a gente come não porque está com fome, mas a gente come porque a gente está ansioso, a gente está com raiva, a gente está com medo, né? Tô feliz, eu tô comendo, eu tô triste, eu tô comendo. E isso faz o quê? Que a gente ganhe, infelizmente, um presente grego, né? Que é um problema de saúde, que é a obesidade, que hoje causa ou prejudica muito o nosso corpo. E prejudica demais, fazendo com que a gente se torne mais suscetível a outros tipos de adoecimento. Então, a saúde verdadeira, ela precisa de quê? Ela precisa, como a gente colocou aqui, né, de oração, de autoaceitação, autocompreensão, autoamor. Porque às vezes a gente fala, né, que é importante a gente compreender o irmão, aceitar o outro, amar ao próximo como a ti mesmo, né, como o próprio Jesus nos deixou, mas a gente também, quantas vezes a gente se julga, a gente se critica, nós somos os nossos piores carrascos, né? A gente está o tempo todo falando mal da gente. A pessoa te elogia, nossa, mas você fez isso, foi tão bom, que nada, não foi eu não. Ou elogia uma roupa, nossa, mas essa roupa sua tá bonita, que isso? Eu paguei baratinho numa loja assim. Então nós somos os dos que mais destroem a nossa própria saúde mental, tá? E aí, muitas das vezes, a gente acha que isso é uma influência negativa vindo de fora. Não, isso faz parte das sementes inadequadas que a gente acabou plantando dentro de nós mesmos. E que a gente precisa, do mesmo jeito que a gente plantou, né? O plantio é opcional, a colheita é obrigatória. E se você não quer colher aquilo de ruim que você plantou, cuide do terreno em que a semente caiu. Porque, de repente, essas sementes ruins, elas estão sufocando as verdadeiras sementes para o nosso crescimento. São aquelas que vão florescer, são aquelas que vão fazer com que a gente se desenvolva e que a gente realmente atinja essa nossa missão de vida, no qual todos nós aqui, cada um do seu jeito, está para cumprir esse propósito. Então, quando a gente pensa, né, a respeito desses aspectos todos, a gente fica pensando, então, a obra espírita, ela é muito rica, porque ela traz sobre essa questão não só de como funciona e como acontece o mundo espiritual, mas ela traz preceitos importantes para a gente cuidar da nossa saúde no aqui e agora. O que a gente precisa fazer para que a gente consiga aquele conceito de saúde da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde. Então, a saúde exige equilíbrio. E a gente tem sido equilibrados hoje, né? É difícil, não precisa levantar a mão, não, mas todos nós aqui, inclusive eu, nós temos os nossos desequilíbrios. E a gente precisa reconhecer isso. A gente precisa reconhecer os nossos adoecimentos. A gente precisa saber onde a gente não está conseguindo cumprir bem a nossa missão. E como que a gente consegue isso? Estudando, orando, fazendo leituras e assistindo palestras que sejam construtivas. Não discutindo picuinhas e aumentando o ódio no coração, não é assim que a gente aprende. A gente ama sendo amado e aprendendo a amar. A gente tem compaixão sendo compassivo. E a gente consegue ter uma melhor aceitação, aceitando também que todos, inclusive nós, podemos errar no nosso dia a dia, tá? Então, quando a gente pensar, né, André Luiz também, nos seus ensinos, traz uma frase interessante que é: toda cura começa na alma. Quando alcançamos o coração e sintonizamos com o bem, todo o nosso ser vibra em saúde. E se a gente abastece a nossa alma com aquilo que a gente vive, cabe a nós essa autorresponsabilidade agora de pensar como nós estamos abastecendo a nossa alma. Porque se a gente abastece a nossa alma com coisa boa,
a gente está proporcionando e ajudando a nossa alma a contribuir e a favorecer o nosso processo de cura. Então não é a alma sozinha que vai fazer isso. É nós, no nosso dia a dia, é refletir sobre o que eu faço. Eu estou parado demais? Será que eu não posso, né, fazer um exercício físico? O que eu estou comendo no meu dia a dia? Né? Como é que eu estou pensando a respeito das pessoas ou a respeito de mim mesmo? Tudo isso é importante para que a gente abasteça a nossa alma de boas sementes, para que cresça nela campos e esses campos possam vir nos alimentar quando a gente mais precisar, que é quando a gente se tornar enfraquecido. E muitas vezes, né, eu queria, deixa eu ver as horas ali, tá quase terminando meu horário. Eu queria levantar com vocês, né, nesse meu já quase encerramento, sobre o papel das emoções na saúde da alma. No capítulo 9, né, retomando o evangelho, é intitulado Bem-aventurados os mansos e pacíficos, a gente aprende então, a gente aprendeu, e eu falei para vocês hoje um pouco, que a paz, que a cura começa dentro de nós. Ser manso e pacífico não é ser passivo, aceitar qualquer coisa que vem, mas é ser forte o suficiente para manter a calma diante dos desafios. E esse é um grande desafio da nossa vida, por quê? Porque a gente aprendeu a viver ansiosos. E aí, manter a calma é uma coisa muito difícil para a gente. Então, a gente precisa aprender a lidar com a nossa ansiedade para que a gente aprenda a manter a calma diante dos desafios. O Evangelho nos diz que a calma na adversidade é o indício de uma força moral. Então, se a gente conseguir plantar calma em nós, isso significa que a gente está trabalhando essas questões morais e que existem dentro da nossa própria alma. E isso é belíssimo, não é verdade? Significa que quando a gente reage à agressão com serenidade, mesmo quando tudo está desabando ao nosso redor, estamos demonstrando uma força espiritual real, equilíbrio interior e saúde da alma. Então vamos cuidar das nossas calmas, ou da maneira como a gente tem se acalmado mediante as adversidades da vida. Às vezes eu costumo dizer para as pessoas com as quais eu trabalho que isso é a síndrome do ai meu Deus do céu. O negócio nem aconteceu, a pessoa já está ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, né? Então ela já desesperou antes de ver especificamente o que é que está acontecendo. E isso, gente, não vamos sair daqui hoje com essa ideia de que a gente é culpado. A gente foi ensinado a ser assim. Mas do mesmo jeito que a vida é uma escola e que ensinou coisas que não foram muito legais, a vida também pode, e a gente também com o nosso esforço, porque a escola é feita pelos alunos, a gente também hoje precisa aprender a plantar calma dentro de nós, para que a gente consiga lidar. Então, quantas vezes a gente adoece porque a gente está agitado por dentro? Porque a gente deixa que a raiva, a ansiedade, a intolerância toma conta da gente no dia a dia. Então, a mansetude, ensinada por Jesus e reafirmada dentro da doutrina espírita, é um antídoto poderoso contra as doenças que vêm da alma. E se o nosso corpo ele recebe essas doenças que vêm da alma, se a gente protege a nossa alma do adoecimento, consequentemente, a gente tem uma chance maior de proteger o nosso corpo contra os adoecimentos, que muitas vezes são os adoecimentos da alma que se transformam em doenças corporais. E o que a gente precisa fazer, então? Como é que a gente faz essa nossa reforma íntima? Aprendendo a se escutar, aprendendo a se respeitar, aprendendo a escutar mais o irmão, a respirar, a orar, a perdoar. E quantas vezes a gente está fazendo isso no nosso dia a dia? Às vezes a gente só está preocupado em falar mal dos outros, ou só pensar no nosso próprio umbigo, e a gente não está escutando de verdade. Quantas vezes, né, você tem um problema e você vai conversar com a pessoa esperando uma voz amiga, e a pessoa, não, mas os seus problemas é fichinha perto dos meus ou perto de fulano. A gente precisa aprender a respeitar,
porque a dor de cada um aqui precisa ser respeitada. Todas as dores são legítimas e ninguém aqui sabe o quanto dói a dor do outro. Então, por isso que toda dor, ela merece respeito e cuidado. A gente precisa, então, ao se escutar mais, ao respirar, ao orar e perdoar, isso tudo já é um tratamento espiritual. E não se trata de se tornar perfeito, mas de buscar todos os dias ser um pouco melhor do que a gente foi ontem. Então, por isso que a gente não pode esperar segunda-feira, senão a gente perde 2 dias para tentar ser um pouco melhores. Então, vamos começar a ser melhor agora. Não é nem hoje mais tarde, é agora. Porque é assim que realmente a gente vai conseguir mudar e fazer essa reforma íntima, essa transformação que a gente tanto deseja. E assim, meus irmãos, ao refletirmos sobre essa saúde do corpo e da alma, o Espiritismo nos mostra que a verdadeira cura começa dentro de nós. A doutrina, ela não nos promete uma vida sem dores, mas nos dá um olhar novo para que a gente possa compreender as dores que a gente tem, a partir do momento que a gente pensa no sentido dessas dores. Ela nos oferece a luz do entendimento para que a gente possa trilhar caminhos de paz, mesmo quando os ventos, né, da doença, da adversidade, são muito fortes na nossa vida. Chico Xavier já dizia algo muito profundo. Infelizmente, nem Jesus agradou a todos, mas curou muitos. Não com milagres, mas com amor. Então, que a gente possa seguir esse exemplo. Que o nosso tratamento espiritual seja feito de quê? De oração, mas também de perdão, de fé, mas também de esforço, de caridade, mas também de paciência, principalmente com a gente mesmo. Então vamos cuidar da nossa alma assim como a gente cuida do nosso corpo, com carinho, com atenção, com amor e com calma. E quando a gente estiver cansados, que a gente possa se lembrar, o Cristo, ele continua nos convidando à cura verdadeira, aquela que vem pela renovação do espírito. E que a gente possa sair daqui hoje com o coração um pouco mais leve, pensando que eu tenho algumas responsabilidades, mas que eu não estou sozinho. Eu tenho toda uma equipe que me ajuda para que eu consiga vencer esses ventos fortes da vida. E com a certeza de que, passo a passo, pensamento a pensamento, escolha por escolha, nós estamos nos curando. E a gente também é responsável pelas nossas curas. E eu desejo a vocês que a paz do Cristo nos envolva e que a saúde espiritual seja o nosso maior compromisso aqui, nesse momento e nessa casa. Que assim seja. Muito obrigada pela escuta de vocês.